Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, com o título A Tentação de Jesus. O texto-áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E a nossa verdade prática diz: Jesus firmou-se na palavra de Deus para vencer Satanás. Assim devemos agir para obter a vitória. Então veja bem que a palavra de Deus afirma para nós que Jesus foi tentado em tudo que nós somos, mas ele não pecou, ele não caiu em pecado. Ele não caiu nessa tentação. Ele não se submeteu a Satanás. Então, ele resistiu a Satanás. O que ele fez? O que está escrito na Bíblia. Você se aproxima mais de Deus e depois você resiste a Satanás e ele vai fugir de você. Ele fez o que está escrito para nós no Novo Testamento. Então veja só, Jesus fez o que? Durante a sua vida terrena, a sua infância, ele estudou a palavra de Deus. Ele também orou. Agora, ele precisava de mais o quê? Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Então, essas três coisas que colocariam Jesus numa posição de ser tentado e prevalecer, vencer essa tentação. Foi o que aconteceu quando? Quando então vai iniciar o ministério de Jesus, quando ele então é batizado por João Batista no Rio Jordão. Veja bem, João Batista dá um testemunho, depois de batizar Jesus, ele diz: olha, eu não o conhecia. É claro que conhecia Jesus como primo de Jesus. Jesus era primo. Os judeus se conheciam e a família então se conhecia muito. Eles iam sempre para Jerusalém todo ano juntos. Vamos ver aí que Maria visitou Isabel quando Isabel estava grávida de João Batista, no 6º mês. Então nós cremos que aí essas duas famílias, elas mantinham sempre contato, e muito contato, já que tinha uma promessa tanto para o filho de Isabel, como tinha uma promessa para o filho de Maria. As duas sabiam essas coisas, não entendiam corretamente, mas elas sabiam disso. Então é claro que se comunicavam muito, é claro que João Batista conhecia Jesus intimamente, familiarmente ali. Então, veja bem que quando Jesus chega, então Jesus ele é guiado então pelo Espírito Santo. Jesus já tinha o Espírito Santo? Claro, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele já tinha, mas ele não era cheio do Espírito Santo. É diferente. Assim como nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Mas não somos controlados, movidos, guiados pelo Espírito Santo ainda. Então precisa o quê? De um revestimento de poder, precisa de uma capacitação para podermos então pregar o Evangelho. Jesus disse bem claro para os discípulos: não saiam para pregar o Evangelho ainda. Você já tem o Espírito Santo? Tem. Jesus já tinha assoprado sobre eles o Espírito Santo. Já tinha o Espírito Santo. Mas ainda não eram revestidos, não foram capacitados ainda para pregar o Evangelho. Veja só. Aí Jesus batiza-os no Espírito Santo no dia do Pentecoste. Aí sim eles vão sair por toda parte pregando o Evangelho. Começa em Jerusalém, aí depois toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então começa ali. Assim também Jesus, para poder enfrentar agora as lutas espirituais, para poder começar o seu ministério de milagres, de pregação, de discussão com religiosos, então ele precisaria ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Então,
ele vai até João, todos estavam indo até ele para o batismo de arrependimento de pecado, que não era só para arrependimento de pecado, era um batismo que visava fazer com que as pessoas ficassem prontas para receber o Messias. João Batista estava iniciando ali então um trabalho de arrependimento do povo, para que esse povo, ao Jesus chegar, eles reconhecessem Jesus como Messias. Então Jesus vai para lá também. Ele sai da Galileia e vai para a Judéia, onde João estava batizando. Então, quando ele chega para João para ser batizado, João conhece Jesus muito. Ele diz: mas como eu vou batizar você? Você que tem que batizar a mim. João conhecia Jesus, sabia que Jesus nunca pecou, ele nunca viu falar que Jesus pecou. Sabia que Jesus entendia muito a palavra de Deus. Então, se João conhecia tão assim Jesus, ele disse: olha, eu não posso te batizar. Você nunca pecou. Esse batismo aqui é de arrependimento de pecado. Esse batismo aqui é de uma conversão. Você não precisa. E Jesus disse: olha, convém cumprir toda a palavra de Deus. Se Deus colocou você para batizar as pessoas, para começar aqui um movimento de salvação, então eu tenho que participar com todo mundo. Então ele se igualou a todos os homens para poder estar ali fazendo o mesmo que os outros estavam fazendo, começando uma vida nova a partir dali, instaurando o quê? O reino de Deus. Então Jesus é batizado por João. Veja bem, João diz: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, quem é que enviou João a batizar? Deus. Esse Deus, então, disse para mim: olha, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, este é o meu filho. Então, há uma identificação para João. Como é que eu vou saber quem é o Filho de Deus? Como é que eu vou saber quem é o Messias? Então Deus diz para ele: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é o meu filho. Então, naquela hora que Jesus é batizado, que ele é imerso dentro d'água, quando ele sobe da água, veja bem, quando é imerso, se você tirar uma foto do mundo, a pessoa não está no mundo. Ele morreu. Agora ele ressuscitou. Quando ele sai da água, ele está ressuscitando para uma nova vida. Então, quando Jesus sai da água, aí então vem sobre ele, desce sobre ele o Espírito Santo. Agora, como é que João ia ver o Espírito Santo? Ninguém vê o Espírito Santo. Então foi identificado para ele, foi dado para ele uma visão espiritual do Espírito Santo descendo sobre Jesus. De que forma o Espírito Santo desceu sobre Jesus então? Como uma pomba descendo devagarinho sobre Jesus. João viu, teve uma visão do Espírito Santo descendo sobre Jesus. Ele precisava ver, porque Deus já tinha dito para ele: olha, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é o meu filho, esse é o Messias. Então está identificado. Então vem o Espírito Santo sobre Jesus, João Batista vê, e com a voz do céu, então a voz de Deus, diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Porque ele é obediente, ele está aqui agora para começar o seu ministério. Agora ele tem que ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Nessa hora que Jesus é cheio do Espírito Santo. Veja bem, que Jesus como homem, ele passou pelo que nós passamos. Ele mostra que o homem precisa das mesmas coisas. Precisa estudar a palavra de Deus, precisa orar muito e precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele vai mostrar também que os homens são tentados. Agora, como é que eles vão vencer a tentação? Do mesmo modo que Jesus venceu. Jesus tinha quais as qualificações para ele vencer as tentações? Então, ele estudou muito a palavra de Deus, ele orava muito e ele era cheio do Espírito Santo. Pode ver que quando Jesus sai daí das águas, a Bíblia diz que ele sai o quê? Cheio do Espírito Santo, e ele agora é conduzido, orientado, enviado pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Então agora, debaixo que da orientação, da direção, ele agora entende a direção do Espírito. Ele é conduzido, direcionado aí ao deserto. E ele vai andando para o deserto da Judéia. E ali então, ele sobe a um monte e ali ele vai ficar orando. O jejum
é para nós meditarmos na palavra de Deus e é para nós ficarmos orando durante o jejum. E jejum só é jejum se você não comer o que tem para comer. Porque quem não tem para comer alguma coisa, não é jejum, é passar fome. Então você tem o que comer, mas você decidiu não comer. Lá onde Jesus estava, deserto quer dizer lugar onde não tem habitações. Então ele foi para um lugar deserto, não quer dizer que ele estava no meio de um monte de areia, que não tinha água, não tinha alimento. Não. Se ele quisesse, ele poderia beber. Se ele quisesse, ele poderia comer. Por isso é jejum. Veja bem então que Jesus vai iniciar o seu ministério. Então ele sai dali e vai para o deserto e vai ser tentado por Satanás. O deserto, em todos nós devemos passar por esse deserto. Ou seja, devemos nos trancar com Deus em oração, em jejum, em meditação na palavra de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos para a batalha contra Satanás, para que nós possamos vencer essas batalhas no dia a dia, nas pregações, lá nos ensinos, no ministério, por toda parte que você for. É necessário você estar cheio do Espírito Santo e estar em comunhão com Deus. Quando você vence essa luta contra Satanás, o que acontece daí para frente? Quando você vai ter que lutar contra um demônio, ele foge de você, porque ele já sabe que você venceu o chefe dele. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi ser tentado por Satanás no deserto, e ali ele venceu essa tentação, e ele usou o quê? A palavra de Deus. E ele estava cheio do Espírito Santo. E orando muito. Aí as três coisas estão aí presentes. Então ele venceu a luta. Agora, quando ele desce dali, que ele sai ministrando, pode ver que os demônios agora fogem, correm, têm medo de Jesus. Ele venceu o chefe deles, imagine eles. Então, é um ministério agora, na unção, no poder do Espírito Santo, com a palavra de Deus na boca e com muita comunhão com Deus na oração. E agora o ministério, então, vai em frente e vai vencendo todas as batalhas, vai fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas vão acontecendo, e o Evangelho sendo pregado aos pobres, né? E aquela função de Jesus agora vai aparecer, todos aqueles sinais vão acontecer, porque agora ele venceu a tentação e ele está pronto para assumir o ministério. Muita gente é colocada no ministério sem ter sido provado, e aí vai ser provado depois de colocado no ministério, e aí decepciona, não se preparou para assumir o ministério. Então veja bem que aqui no texto Paulo diz que Jesus em tudo foi tentado. Não quer dizer que ele foi tentado, por exemplo, para fumar um cigarro. Não existia cigarro. Tentado para tomar cerveja. Não existia cerveja. Então não é isso. Em tudo aqui quer dizer da maneira que nós fomos tentados. Do mesmo jeito que nós somos tentados, Jesus foi tentado. Em que áreas? Como é que nós somos tentados? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Sempre assim. Adão e Eva não foi assim? Olha para o fruto, experimenta. Se você comer vai ser maior do que Deus. Veja aí, as três coisas estão presentes. Primeiro, carne. Depois, a alma é atingida e depois o espírito. Sempre assim. E Jesus foi tentado da mesma maneira. Então, quando ele é tentado, a primeira coisa é o quê? Comer carne, fome. Tanta gente aí está na glutonaria porque foi tentado e caiu na glutonaria. É o pecado, concupiscência da carne. Então, é o desejo da carne aí. Jesus foi tentado então a saciar a sua fome. Ele estava com fome? A Bíblia diz que ele estava com fome. Então, Satanás vai aproveitar-se disso, já que ele está com fome, eu vou fazer ele me obedecer para que, estando saciando a sua fome, ele esteja fazendo a minha vontade. Então eu vou comandá-lo daí para frente. Mas Jesus não se intimidou. Jesus disse, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele estava dizendo, olha, eu posso ficar sem comer o resto da vida.